Melhor é de Shine e ouvir outros trabalhos seus no nosso palco, não perca. E como já pôde ver, o nosso estúdio foi decorado a rigor para esta data, dia 1 de junho, e junto a mim já tenho a responsável por esta decoração, a Liliana Ribeiro, da empresa Just For You. Olá, Liliana, Olá. muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por esta criatividade. Obrigada eu pela oportunidade de poder mostrar aqui um bocadinho do meu trabalho, que faço com todo o gosto. E aqui todo ele feito com balões, não é? Exatamente, sim. Procurei centrá-lo aqui um bocadinho nos balões que as crianças normalmente gostam, em cores bastante vivas, bastante alegres, que é aquilo que as caracteriza, especialmente, bastante dinâmicas e procurar também de alguma forma centrar tanto em rapazes como em raparigas. É verdade, acaba ser para todos. Exatamente. Mas a verdade é que são apontamentos diferentes, não é o que Sim. se vê habitualmente também. Exatamente, sim. Procurei também ser aqui um bocadinho arrojada dentro daquilo que é possível, fazer aqui alguns apontamentos diferentes daquelos que estamos habituados a ver normalmente em algumas decorações de festas. Mas, aliás, é o que a Just For You tem feito, não é? Exatamente. Desde que existe. Sim, sim, sim. Às vezes incentivada por algumas exigências de alguns clientes em que nós próprios também criamos essa ambição e o ir um bocadinho mais longe do que aquilo que já estamos habituados a fazer, sair um bocadinho da nossa área de conforto e investir, obviamente. Há quanto tempo já o fazem? Já há cerca de 3 anos. Mas foi algo que nunca pensou fazer? Aconteceu, Não, por acaso? foi acontecendo, por assim dizer. Não foi, nunca pensei chegar onde estou hoje, não estava todo nos planos. Tudo começou inicialmente porque tirei a licenciatura em marketing, tinha aqui a vertente do design gráfico. Logo de seguida fui mãe e esta conciliação entre design gráfico, o primeiro aniversário do filho, que é sempre muito especial. Sempre muito especial e procuramos idealizar tudo ao máximo. Foi quando apareceu ali o gosto do querer tornar as festas diferentes, foi quando apareceu assim um clique numa área que de todo me tinha ocorrido. Mas depois, por ter feito a sua e outras Sim, pessoas gostarem bastante... Exato, fui especializando, fui tirando workshops para perceber como é que as coisas eram feitas, fui fazendo cursos, fui aprendendo por mim própria, vendo vídeos. Portanto, passou a ser mais do que somente esta decoração. Sim, com balões. Começou inicialmente pela decoração personalizada e depois daí foi quase com uma necessidade de crescer, porque uma decoração não consiste unicamente em artigos decorados. Isso, aliás, atualmente é um pequeno apontamento. Passou daí para os balões, não é? Começar a querer fazer algo diferente. Depois... toda a parte do catering, a parte do bolo de aniversário, não é? Que é uma parte bastante central nas festas de aniversário. Já tivemos a oportunidade também aqui no programa de ver essa arte que é, não é? Confeccionar esses bolos de aniversário. Sim. Vemos aqui um Está aqui um deles, é um dos mais recentes. E pronto, que lá está, que também exige tirar aqui alguns cursos. Obviamente depois também com a experiência, aproveitar os aniversários dos meus filhos para ir treinando, dos familiares mais próximos para o arriscar, porque já não é uma coisa que se possa arriscar com clientes, não é? Com clientes já temos de ter a certeza daquilo que fazemos e pronto, e depois daí foi tudo... Mas cada trabalho acaba por ser diferente do outro, único. Nunca há Exatamente, iguais. Também dei o nome, Just For You. Cada cliente é um cliente. Não há artigos iguais, eu não faço bolos iguais, eu não faço decorações iguais. Se me pedir, por exemplo, eu gostei deste bolo, Liliana, e queria um igual, eu nunca faço exatamente igual. Não gosto de repetir. Exatamente por isso, porque é para aquela pessoa, gosto de personalizar, de dar ali alguma identidade daquela pessoa em concreto. Mas nos dias de hoje, uma festa de aniversário, o que é que tem que ter? Bom, basicamente o Qual é o bolo de básico? aniversário é o ponto central e muitas vezes gasta-se aquilo que for preciso. Pronto. Procuramos, de alguma forma... Há aqui duas formas de decorar uma festa. Pode ser mais arrojada e mais vistosa, mas atualmente uma festa decorada de uma forma mais simples, mais clean, como se costuma dizer, também acaba por ficar muito, muito bonita. Às vezes vai um bocado do gosto, especialmente da mãe. É o caso, por exemplo, aqui vemos uma Sim, mesa sim. apenas com o lanchinho servido. Esta aqui até não foi feita unicamente por mim, porque eu trabalho com algumas parceiras. Eu aqui até nesta mesa fiz especialmente, não unicamente, o painel dos balões, porque lá está, somos empresas concorrentes, mas ao mesmo tempo ajudamos naquilo que precisamos. Neste caso já foi do aniversário da filha do filho, neste caso.
ela precisou da minha ajuda, já foi o segundo ano, já fiz o batizado também do menino, porque acho que também é por aí que se deve ir, não devemos procurar trabalhar só nós e não estabelecer parcerias, basicamente. E também trabalho dessa forma com a concorrência, basicamente, mas que também nos faz crescer mutuamente, neste caso. Acaba por haver uma união também. Exatamente, sim. Mas disseste, a Liliana, a cada festa... Aliás, tens clientes já muito fidedignos, não é? Já tenho clientes. Já acompanhaste o crescimento de muitas Exatamente, crianças. já acompanhei, já tive festas em que sou surpreendida por outras crianças de outras festas. Aliás, mesmo aqui, uma das crianças, eu olhei para ela e eu reconhecia de imediato. Eu sou péssima com nomes e crianças eu já vi, não sei, eu arriscaria dizer pelo menos 1000 crianças com todas as festas e eu reconheci-o de imediato e assim, eu conheço-te. Claro que não me lembrei de onde, porque corro toda a zona da Margem Sul, toda a zona de Lisboa, mas depois acabei, aliás, quando disse o nome, eu identifiquei logo quem era o menino. Neste momento não há um espaço físico onde tu Não tens tenho um espaço físico, nós deslocamos às festas, sejam elas onde forem, pronto, se for no jardim, ao ar livre, se for num pavilhão, se for na própria casa, que também acontece às vezes, ou noutro espaço alugado para o efeito. Como é que é lidar também com os pais, com os encarregados de educação? Querem sempre festas muito... De que tipo? Vejo aqui, por exemplo, as personagens. Sim. Algumas... Há temas, é por aí há que temas, vão? sim. Normalmente há temas. O tema... Normalmente está muito mais bem que escolhido. Às vezes há o risco de, quando são mais pequeninos, de um momento para o outro, o tema deixa de ser aquele. As mães entram em pânico. Literalmente, é normal, são pequeninos, hoje gostam da Patrulha Pata, no dia a seguir já querem a Mini, pronto. Mas é sempre com uma temática por trás. Esse material existe? É fácil ter acesso? Alguns deles sim, outros não tanto. Exige alguma pesquisa, tanto a nível nacional como a nível internacional, mas consegue-se de alguma... E com tempo. Especialmente, tendo tempo, tudo se Preparar consegue. uma festa é sempre com muita antecedência? Exatamente, sim. De preferência, é melhor para os pais, porque conseguem idealizar e preparar também tudo aquilo que têm em mente. Sim. E também para mim, para conseguir ir de encontro àquilo que eles efetivamente pretendem. Quando são mais velhos, há outras necessidades, Sim, não é? já há outras características. Os insufláveis acaba por ser Sim, o que sem procuram dúvida. mais. Até às vezes adultos. Se for um insuflável assim maior, até os adultos sentem empolgados em ir lá para dentro. É essencialmente os insufláveis, as pinturas faciais também. Acaba por ser vários serviços que é possível prestar ou não na festa, não é? Exatamente, Acaba por ficar sim. depois também ao critério dos pais o que escolherem. Exatamente, o que escolherem. Basicamente, a única coisa que não temos atualmente é, de facto, o espaço. Tudo o resto nós temos e temos disponível para os nossos clientes, desde a decoração, ao bolo de aniversário, ao catering, aos insufláveis, às mascotes, à Fazes tudo animação. sozinha ou já tens uma equipa também? Às vezes sozinha. Se, por exemplo, a decoração normalmente é feita por mim, tal como a parte do cake design e do catering, normalmente Sim. é tudo feito por mim. A animação começa a ser feita por mim, mas se tiver 5 ou 6 festas num dia, claro que eu só consigo estar presente numa. Acontece, muito recentemente tive 8 festas. Foi o pânico total, porque apesar de eu não estar nas festas, é uma responsabilidade que me cabe a mim, não é? Perceber como é que as coisas correram, preparar tudo para entregar às animadoras, explicar-lhes tudo como deve ser, não é? Para que as coisas corram sempre bem, tão bem como se eu lá estivesse, não é? Porque alguns clientes já têm feedback, já têm opiniões a meu respeito e as expectativas por vezes já estão lá em cima. Qual foi o mais difícil que te pediram e tiveste que resolver? Assim, até agora? Não sinto assim nenhum que tenha sido muito complexo. Às vezes o que me preocupa, não com as crianças estou totalmente à vontade, é muito fácil entretê-las e estarem divertidas. Às vezes é mais ir de encontro às exigências dos pais. Porque às vezes não têm noção da dinâmica que é necessário a nível da animação. Com 20 crianças, por exemplo, se for apenas eu sozinha, podem ter uma determinada expectativa em que eu consiga juntar as 20 crianças e fazer atividades com elas, mas isso é quase impossível de acontecer.
Porque Daí a necessidade, não é? De haver mais, exatamente. mais pessoas sim, também. Sim. Mas às vezes os pais têm uma determinada expectativa e vêem assim um bocado posta em causa quando veem que afinal não é como aquilo que pensavam. Mas é de facto porque as crianças são muito energéticas e eu neste instante posso ter 5 crianças ao pé de mim e depois posso ter 10, mas depois posso ter 2. Ora bem, E organizar... e são meninas que querem fazer alguma coisa diferente dos rapazes, não é? Sim, as meninas são muito mais viradas para a parte da animação em geral. Pronto, começando logo pelas pinturas faciais, nós temos também as tatuagens com purpurinas. Que, pronto, Bem originais aqui. Exatamente, estas até foram do Halloween. E os rapazes às vezes põem um bocadinho mais de barreiras, mas não é nada que não se dê a volta. Muito trabalho agora que o verão vai começar. Sim, já arrancou em pleno. Aliás, basta aparecer um bocadinho... São mais as festas ao ar livre também? Sim, também. A disposição das pessoas muda, é mais fácil utilizar algum tipo de material, as crianças poderem brincar ao ar livre no jardim é sempre diferente. E depois logo daí dá um impulso para ver também mais festas nesta altura do ano. E nestas festas há sempre o primeiro momento da brincadeira, continua a ser como sempre foi, não é? Sim, eles não estranham normalmente, pronto, a menos que sejam muito pequeninos, mas eles não estranham. Eu chego lá, eles percebem logo o que é que eu venho fazer, normalmente vou com uma mala de viagem mesmo. Como eu digo, eu estou sempre em viagem. Cheio de surpresas. Exatamente, eles ficam super curiosos para perceber o que é que eu vou tirar de lá dentro, normalmente ficam logo ali ao pé de mim. Por vezes já é uma guerra conseguir quem é que vai ser primeiro. Porque querem ser todos. Que se formam, umas filas enormes. Eu procuro também que isso não aconteça, porque eles acabam por não usufruir das festas, não é? E os pais às vezes também sentem isso, porque eles querem tanto fazer aquela pintura que não usufruem do resto. Acabam por perder ali se calhar 1 hora. E se a festa for 2 ou 3 horas, já é muito tempo ali. É normalmente o tempo também. Exatamente, entre as 2 a 3 horas é normalmente o tempo necessário para as animações. É verdade que foi evoluindo com o tempo, não é? Sim, sem dúvida, em todas as áreas. Cada uma delas foi um evoluir gradual, conforme as necessidades, conforme as exigências de cada cliente, mesmo a nível da animação. Algumas delas foram surgindo com clientes que já tinha de anos anteriores, que me pediram uma determinada animação que eu ainda não tinha, mas com o tempo, por que não? E então arriscar, são clientes que já me conhecem, já sabem que eu irei fazer o melhor que eu posso. Torna-se moda, não é? Uns depois chamam outros. Exatamente, sim. E às vezes identificam mesmo as crianças quem é que querem que vá fazer a animação. Uau! Muito obrigada, Liliana, Obrigada, por esta decoração também aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer o teu trabalho. Sucessos! Obrigada. Obrigada. Eu não podia...